Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou gravando aqui mais um vídeo para entrar naquela série de vídeos do canal sobre coisas que a gente vê por aí, tá bom? E hoje eu vou trazer uma situação muito interessante que eu vi no mercado num determinado dia, já faz um pouco de tempo, mas eu acho que ela é bastante relevante para a gente trazer aqui no canal, tá? Eu estava no mercado, numa fileira lá, numa prateleira, onde tinha brinquedos, era bastante misturado coisas de brinquedo, coisas de utensílios de casa, né? Enfim, algumas questões lá que eu estava procurando e de repente eu vi um pai, né? Ele estava lá com o seu filho, um garotinho bem pequenininho e, e o filho indo, onde o pai e o filho iam atrás. E de repente eu notei que o filho começou a pedir um brinquedo que estava naquela fileira, naquela parte do mercado, e o filho falava: pai, eu quero, eu quero, eu quero. E o pai falava para ele: olha, não dá para comprar, hoje não dá, hoje a gente só veio aqui para comprar algumas coisas, porém isso que você quer não dá. E o pai tentando explicar todo o tempo. E o menino, ele estava aumentando o grau ali de birra dele, né, enfim, de manifestação pelo desejo daquele brinquedo. Então ele começou reclamando, aí de repente ele começou, né, brigar com o pai, e de repente ele começou a chorar, e ele vendo que o pai ele não ia ceder, e de repente ele jogou no chão e começou a espernear bastante. Ele batia no chão: eu quero, eu quero, eu quero, gritava muito, né? E o mercado ali, a gente sabe que quando as pessoas veem esse tipo de situação, as pessoas param ali para ficar olhando, ainda que não seja da conta deles, mas todo mundo ali para ver, né? E o pai olhando aquela criança, eu achei muito bacana a naturalidade daquele pai, né? Ao ver aquela criança esperneando, ele olhou para a criança esperneando, o pai pegou, virou para a próxima rua ali de utensílios ali do mercado, enfim, de coisas ali das prateleiras. Ele virou uma prateleira e continuou e foi embora ali. E o menino olhou, viu que o pai não estava nem aí, que ele não estava conseguindo ter a atenção do pai. Ele levantou, saiu correndo, e ali por perto, ali vendo a situação, ele saiu correndo e chegou lá do pai, parou de chorar. Aí o pai falou: fica lá, né? Fica lá esperneando, chorando. E ele falou: não, não, acabou. Ali, né, o menino parou de chorar, parou de espernear, acabou a birra ali, né? Até onde eu consegui acompanhar, vendo ali a situação. Então o menino até então não pediu mais nada. Eu achei interessante, né? E talvez vocês vendo podem perguntar, né? Mas Marco, por que você está trazendo essa situação, né? Essa história aqui pra gente pensar? Porque assim, pessoal, eu achei muito bacana de perceber a forma como aquele pai, ele tinha o controle ali da situação, né? Você viu que nenhuma forma o pai se desestabilizou, o pai aparentemente ele não entrou em pânico: nossa, e agora o que eu faço? Não, eu vou dar o presente porque todo mundo está olhando. O pai simplesmente pensou assim, né, no meu entendimento: eu não tô nem aí para ninguém, vocês que pensam o que vocês quiserem, o filho é meu, vou fazer do jeito que eu acho certo. Virou as costas e deixou o menino lá, né? Não foi plateia para aquela birra da criança. E a criança levantou ali, correu atrás do pai, viu que não ia ganhar, né? Viu que não ia vencer aquela briga. O pai falou não e era não. E acabou ali o problema até então. Eu achei o máximo de ver o controle desse pai. Ou seja, cara, você é uma criança, você não vai controlar o que pode e o que não pode. Quem manda sou eu. Né? E o pai impôs ali o não e bateu o pé até o não. E ele fez a birra tentando vencer do pai. O pai virou, saiu, foi embora e o pai ganhou, né? Então, eu acho muito interessante hoje, como a gente tem visto em geral, né? As crianças, a forma como elas estão comandando as casas, a forma como o não do pai e o não da mãe, ele acaba se transformando num sim por conta de uma birra que a criança traz, de uma manha que ela faz, ou simplesmente pelo fato de os pais se sentirem cobrados frente a todo mundo que está ali vendo a situação, né? Porque o pai poderia fazer assim: nossa, todo mundo está olhando, eu vou lá e vou fazer à vontade, porque assim elimina o problema logo. Mas aí alimenta mais ainda essa birra que a criança tem, né? Então ela sabe que ela vai controlar o pai. Mas o pai falou: não, isso não vai acontecer, deixa ele ali chorando e eu tô saindo. Então, às vezes, aquele pai, ele não se sentiu cobrado, né? O pai da situação, da história aí que eu tô contando. Mas alguns outros pais, a gente nota que às vezes se sente pressionados, né? De alguém olhar e falar: nossa, que péssimo pai, né? Não quer dar o que a criança quer.
mas a gente não está vivendo aquela realidade daquele pai. A gente não está vivendo a realidade daquela família. Será que aquele pai tinha condição ou não tinha? Ou será que esse pai não se viu ali numa situação onde ele estava fazendo muito para a criança e naquele determinado momento havia necessidade de começar a falar alguns nãos, impor alguns limites? A gente não sabe, a gente não vivencia aquela realidade. Mas eu achei o máximo a postura do pai. Ele não foi cruel, ele não gritou, ele não bateu na criança, ele não usou medidas desnecessárias, ele simplesmente ignorou, né? Virou as costas, saiu, ou seja, eu estou no controle da situação, né? O meu filho não vai me desestabilizar. Então ele virou as costas, saiu e deixou, e a criança levantou, engoliu o não, aprendeu que quando o pai ali falar o não, dentro do mercado é não, né? E eu acho que, socialmente falando, a gente está vivendo uma época onde os pais se sentem meio perdidos do que fazer. Eu devo falar não, devo não falar, né? E acaba aí sendo conduzido pela própria birra da criança. Isso não é algo bacana. Então, fazer com que as crianças entendam que o pai e a mãe que manda no ambiente, isso é um ponto muito importante, pessoal. Por quê? A criança, conforme ela vai crescendo, ela precisa começar a entender que ela não manda na casa. E ela não pode mandar, porque ela ainda não tem maturidade emocional, psíquica, cognitiva, para liderar uma casa. Então uma criança, ela não pode liderar, ela não pode determinar o momento que vai ter sim e o momento que vai ter não. Isso deve ser definido pelos pais, tá? Mediante as condições, mediante o que o pai acha ali que é melhor. Ou se os pais estiverem perdidos em como lidar, procurar ajuda para saber lidar com essas situações. Porque se a gente viver uma sociedade onde as crianças estão mandando, estão sendo o rei da casa, né? Freud mesmo ele falava, a sua majestade o bebê, ou seja, né, aquele que chega, ele é colocado no trono e nunca mais é tirado daquele trono. Então ele vai reinando para sempre dentro da casa. Só que aí tem uma questão, pessoal, que é muito preocupante. Quando essa criança ela se transformar no adolescente, ou mesmo na fase da infância, e ela entrar nas escolas, né, em algum clube, em algum meio social, e ela querer ser o rei daquela situação, e aquele ambiente não oferecer o trono para ela, ela não vai saber lidar com o não daquele momento. Então é muito bacana os pais começarem a ajudar as crianças a entenderem ou não. A frustração ela é importante para o processo de desenvolvimento. Porque se em casa ela não aprender, lá fora ela vai aprender. Porém lá fora é bastante cruel, né? E hoje a gente vê muitos adolescentes, né, muitas crianças que não sabem lidar com o não e acabam entrando num processo de tristeza. Porque eles não têm ferramentas para lidar com aquela situação. E ali, naquele momento, quando o pai falou não, né, a criança veio, correu ali perto do pai, viu que realmente não ia ganhar, pegou ali na mão, encostou no pai, deu a mão ali pro pai e o pai continua ali, olha, continua aqui. Não é porque eu te falei não que eu vou te desamparar. Então eu achei uma cena muito bacana para a gente pensar, né, a importância de colocar limites, de impor, né, os limites para a criança, porque elas não podem, pessoal, mandar. Tá? Isso não estou falando que a gente tem que ser cruel, muito longe disso, mas é importante ajudar a estar ali com a criança, né? Dar para a criança o necessário e não aquelas tudo para esbanjar, tudo para compensar. Então hoje tem muito isso. Eu vou dar um tablet ali, porque assim ela fica quieta, ela para de me atrapalhar, de me incomodar. Então vai lá e vai dando as coisas para as crianças, materiais, com o objetivo de suprir uma ausência de afeto, de suprir alguma outra coisa. Então é muito importante a gente entender qual que é a função dessas questões materiais para as crianças. Tá? Então é muito bacana a gente ajudar eles a entender que a vida não vai ser do jeito que eles querem. Tudo que eles quiserem, eles poderão não ter. Né? E de todos os sonhos deles, alguns vão ser realizados, outros não. Alguns outros ainda, né, de uma forma, de uma parte daquele desejo pode ser concretizado, outra parte não. Enfim, aí a gente pode pensar várias questões. Mas a importância do não, a importância do pai e da mãe ter essa liderança e da criança entender isso, né, que elas não têm o poder sobre a casa. Esse é um ponto-chave, tá? Porque lá na frente, quando eles entrarem num ciclo social de amigos e eles não forem líderes ali naquele momento, ou em algum momento sim, outros não, eles vão saber lidar com o não. Né? Nos momentos onde eles não liderarem, eles vão saber. Quando na adolescência eles se verem rejeitados por alguém, ou ter que lidar com o não de alguma outra pessoa, ou de uma universidade, ou do mercado de trabalho, para que eles venham conseguir lidar com essas situações, né? Com os nãos. Olha, nem tudo é do jeito que eu quero, e tudo bem, a vida continua.
eu não vou, a minha vida não vai ser destruída por conta desse não, né? Levanto e continuo andando, né? Como a criancinha fez lá, levantou com o não, continua andando e vida que segue. Então é muito importante a gente ajudar as crianças a entenderem esse processo. É doloroso, muitas vezes os pais se colocam numa posição de serem cruéis ali com as crianças, mas na verdade não é. Tem uma diferença muito grande em educar, ensinar ou não e ser cruel, tá bom? E que no meu próximo vídeo a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Pessoal, é o que eu queria trazer hoje para vocês, algo que eu vi por aí, tá bom? E decidi trazer para a gente pensar um pouquinho. Vou pedir para vocês agora se inscreverem no canal, ativarem o sininho, curtirem, compartilharem com o máximo de pessoas possíveis para que essa mensagem, essas reflexões alcance aí o maior número possível de pessoas, tá bom, pessoal? Agradeço aí a vocês estarem assistindo, o retorno que eu tenho recebido, estou bastante contente aí com tudo que está acontecendo, tá bom? Abraço, até a próxima!